também. Tá. Dá para ver? Sim. Dá para ver aqui a tela, não dá? Sim. Tá bom. Deixa eu tirar isso aqui da frente. Deixa eu aumentar a tela. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, é só falar, tá? Tá, beleza. Então tá, vamos iniciar. Deus nos ajude aqui a gravar esse conhecimento, que ele é muito importante. Então, vamos lá, genética do corpo. Aqui. Então, lá na célula, o nosso corpo é formado por inúmeras células, né? E essas células, como eu já disse na outra vez, formam tecidos. Esses tecidos formam órgãos e o conjunto de órgãos forma o corpo humano. Interessante que nessa célula é como se fosse um corpo em tamanho mínimo, tá? Então ela tem nela várias organelas, que são vários órgãos pequenininhos, e tem o núcleo da célula que dá a devida ordem aos dá a devida ordem a tudo que acontece no corpo. Então, a ordem sai do núcleo da célula, bem do centro da célula. E essa ordem é dada através de química, né? E é aquilo que nós chamamos de DNA, que é ácido desoxirribonucleico, mas da onde tem as ordens que são dadas para formar proteínas, ou para parar de formar uma célula, tá? Ou manda fazer determinadas células, fazer determinadas proteínas, ou a ordem também é para parar. Ó, para de fabricar, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, aqui no núcleo da nossa célula, tem um conjunto de cromossomas, que é o cromossoma nada mais é do que todo o nosso DNA arrumadinho, enroladinho, tá? Aqui, ó, está um dos cromossomas, né? Um deles, tá? Aqui, ó, é como se tivesse desenrolado, tá vendo? É isso que é o DNA. Essas bolinhas vermelhas que vocês estão vendo aqui, é como se fosse um carretel. São chamados de estonas. É onde o DNA se enrola. Ele se enrola como se fosse num carretel, nessas estonas, e fica arrumadinho assim. Quando ele fica arrumadinho assim, aí, tá vendo essas listrinhas aqui? São as regiões do DNA, tá? Essas regiões, conforme ele é todo arrumadinho, ele mostra determinadas regiões, tá? Muito interessante, né? Essas regiões. E é através dessas regiões aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar isso daqui. Pronto, tirei. É através dessas regiões aqui, né, que tem as ordens que saem para o nosso corpo, para fabricar alguma coisa ou para parar de fazer alguma coisa, tá? Deixa eu ir para o próximo aqui. E aí, o que acontece? Aqui é uma fita de DNA, tá vendo? Ela não está toda enrolada nos carretéis, tá? Ela está aqui nessa parte desenrolada. É essa parte aqui que eu vou mostrar agora. O que é a doença, afinal? A doença é quando acontece uma ruptura ou uma ligação errada entre essas químicas que ficam aqui, tá? E aí isso aqui acaba, se não for consertado o mais rápido possível, que o corpo também ele se regenera. Então, se não houver essa regeneração, aí sim a gente desenvolve determinadas doenças.
Então, deixa eu ver aqui. Vou mostrar para vocês o que acontece aqui através de um vídeo, tá? Vou mostrar esse videozinho aqui. É um vídeo animado que eu vou falando mais ou menos o que acontece. Aqui, por exemplo, é uma célula só, tá? E aí, ela é uma célula de uma bactéria, tudo bem, Escherichia coli. Aí, aqui eu vou mostrar o DNA dela. Aqui está aberto a fita de DNA, tá vendo? Aqui é a fita de DNA. Aí, o que acontece? Tá vendo a fita? Aí, vai haver uma cópia desse DNA, porque o nosso corpo também faz essas cópias, tá? Mas aqui, ó, a adenina combina com a timina, a citosina combina com a guanina, tá? Tá vendo? Então, tem uma forma correta de combinar essas bases, né? Aí, o que acontece? Aqui vocês vão ver ela sendo construída. Aqui ela está sendo construída por uma enzima e ela está sendo construída da forma correta, ainda não houve nenhum erro. Tá vendo? Então, aqui está tudo correto. Agora, eu vou mostrar ela sendo construída e acontecendo um erro. Aqui, ó, não combina aqui. Então, aconteceu esse erro no DNA. E o que o nosso corpo faz quando acontece esse erro? Ele pode consertar esse erro. Se a pessoa tem boa saúde, ele conserta. Como é que ele conserta? Vem uma outra proteína, vê onde que está a mutilação e, né, leva para o conserto. É como se fosse, ela vai abrir de novo a fita para chegar até onde tem o erro, né? Aí vocês vão ver aqui nesse filmezinho, nesse desenhozinho. Ele vai abrir essa fita até onde está o erro, tá? Espera aí. Então, o erro está lá em cima, tá vendo? Aí ele vai abrir até lá no erro para consertar o erro. Vai abrir a fita. Consertou, mas agora ele vai ter que emendar essa parte aqui. Não, ele vai abrir. Ah, não, ele foi de cima para baixo. Ele vai abrir tudinho, vai chegar lá na parte para consertar. Aqui que está o erro. Aí ele vai. Agora ele vai casar tudo isso de novo para casar da forma correta. Tá vendo? Adenina com guanina, citosina com guanidina. Tá? Vai casando, casando, casando. Quando chegar aqui no erro, ele vai consertar. Ó, agora, ok, consertou. Só que no conserto fica esse espaço aqui e ele vem com uma outra enzima DNA ligase e liga. Ok, está tudo certo agora. O corpo se regenerou. Nesse caso, o corpo regenerou. Se não houver mais mutilação, o que acontece? Tá tudo ok. Então, vamos lá. Então, eu estou falando de cromossomo, tá? O que é a quantidade de cromossomo? Por exemplo, cada espécie tem uma determinada quantidade de cromossomo. O ser humano tem 46 cromossomos, mas são, na verdade, 23 pares. Eles são iguais, esses pares, tá? Por exemplo, se você vê alguma coisa na rua, um pedaço de alguma carne, algum bicho na rua, e você quiser saber o que é aquilo ali, o que foi, que bicho foi aquele, ou que animal ou que vegetal é aquele. Então você pega e vai contar através da célula, você vai pesquisar na célula, no núcleo dela, os cromossomas, e você vai contar o número de cromossomas. E aí você vai descobrir, se tiver, por exemplo, 24 cromossomos, 12 pares de cromossomos, aí você vai falar, aquele pedaço de carne que eu achei era um caracol. Está entendendo? Ou você contou,
e tinha 78 cromossomos. Ah, então aquele pedacinho de carne que eu achei era de um galo. Vocês estão entendendo? Sim. Tá. Então, se tiver 23 pares, é um ser humano. É um pedaço do ser humano. Hum. Então, esse número de cromossomo, cada espécie tem um determinado número. E esses cromossomos, tá aqui, ó, o cariótipo humano, né, que são os 23 pares de cromossomo, tá vendo? Então, eles separam esses pares de cromossomo do maior para o menor, tá? Então, o par 1 do cromossomo são os mais compridos, tá? Aí depois vem o 2, vem o 3, aí vai diminuindo, até chegar ao último, que é o par de cromossomo que designa o sexo, né, daquela espécie, né? No caso, se for um par X, X é porque é mulher. Se for um par X, Y, é porque é um homem. Chegou mais alguém. Seja bem-vindo. Acho que é Natanael que está. Deixa eu ver. Ah, não. Não conseguiu entrar, não. Bom, tá bom. Daqui a pouco ele vem de novo. Então, se for. Aqui, o Natanael já está participando. Está participando. Seja bem-vindo, Natanael. Nós já começamos aqui, mas está sendo gravado, tá? Aí depois você pode ver o começo da aula. Então, aqui estão os 23 pares de cromossomo. O último par de cromossomo designa o sexo da espécie. Se for fêmea, tem um par de XX. Eles falam X porque os cromossomos são ligados pelo meio, tá vendo? Fica como se fosse um X. Mas se for X, Y é um macho, tá? Por que esse Y aqui tá esquisitinho, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês, que eles estão pesquisando ultimamente, eles estão vendo que o cromossomo masculino vem atrofiando de geração em geração, tá? É muito interessante. Eu não sei se eu mostro, se eu vou mostrar nesse slide, acho que não. O tamanho verdadeiro do cromossomo feminino e o cromossomo Y, que é o cromossomo masculino, né? Ele está muito atrofiado, muito, sabe? Ele vem diminuindo durante as eras, né? Tá. Então vamos mais adiante. Aqui, olha, aqui é para vocês enxergarem as regiões, tá? E é através dessas regiões que a gente sabe. Cada região dessa é responsável por cada órgão do corpo, é que dá ordem para acontecer determinadas ordens, para acontecer determinadas multiplicação de célula no nosso corpo, ou para parar também, porque tanto a ordem de multiplicar como a ordem de parar é importante. Por quê? Porque, por exemplo, o câncer é justamente a célula que não aceita mais parar de multiplicar, tá? Ela não ouve mais a ordem para, tá? E isso é o câncer, tá? Então, continuando. Então, tá vendo aqui o tamanho do X e tamanho do Y? Quase não é um Y, né? Mas isso está acontecendo. Bom, aí o genoma humano, o que aconteceu? Eles foram mapear, né? O estudo do genoma humano demorou muitos anos, né? Em 2003, eles terminaram o mapeamento do genoma humano. É justamente o mapeamento dessas regiões aqui. Aqui eu tenho uma perna do par do cromossomo 1, o primeiro cromossomo. Então, o que eles mapearam? Eles viram todas essas regiões, no caso, se elas fossem atingidas, mutiladas, o que aconteceria? Aqui eu estou dando um exemplo. Ó. Essa região aqui se chama HPC1.
é o nome da região. Se ela for mutilada constantemente, não houver reparo, o que vai acontecer? Vai acontecer um câncer na próstata, tá? Se for um macho, no caso, né? Se for um homem, tá? Aí, se for mulher, nunca vai desenvolver um câncer na próstata, porque mulher não tem próstata, tá? Então, essa região, no caso da mulher, ela não ela é inútil, essa região, tá? Aqui nessa outra região, GLC1A, se essa região aqui for constantemente mutilada o tempo todo, atingida, eu vou mostrar tudinho para vocês como é que acontece, quem é que pode destruir essa região, como que pode acontecer esse dano no DNA, que tipos de alimentos que danificam o DNA e que tipos de alimentos salvam o nosso DNA. Tá? Tudo isso você vai entender nessas 3 aulas. Por enquanto, vamos estudar só esse DNA aqui. Então, nessa região do cromossomo 1, essa região aqui, GLC1A, se ela for danificada constantemente, a pessoa vai desenvolver o glaucoma. Aqui, nessa outra região também do cromossomo 1, PS2, AD4. Ela constantemente lesionada, doença de Alzheimer vai acontecer. Por causa dessa região, entendeu? Não é nenhuma outra região, é essa região que é a responsável pelo Alzheimer. Essa outra região é responsável pelo glaucoma, pelo câncer da próstata. É isso que os estudiosos, né, mapearam. Então, no cromossomo 2, ó, tem o câncer de colo, que é nessa região aqui, tá vendo? Parkinson, doença de Parkinson, e várias outras doenças, tá? Tem o cromossomo 3, tem. Então, eles mapearam, foram mapeando tudo. E aqui, as várias doenças e qual a região do DNA que, durante a lesão, vai gerar essas doenças, tá bom? Até aqui, vocês estão entendendo? Sim, tô entendendo. Ok, tá. Natanael, tá bem? Natanael. Eita, Deliane. O pessoal já dormiu na aula? É possível. Bom, Raul, você está convidado. Tá. Estou acompanhando. Show de Tá, bola. ok. Então tá. O centro da célula ficam armazenados todas as nossas informações genéticas, tá? E através desses 23 pares de cromossomos, está tudo ali descrito e essas partes importantes da nossa célula, que fica lá no núcleo, elas não podem ser afetadas, porque dependendo da região, a gente vai desenvolver determinada doença, tá? É isso que é o genoma humano, é o mapeamento de todas as regiões do cromossoma, tá? Ok, muito bem, vamos lá adiante. Aqui tem outros tipos, tá vendo? Olha, esse slide eu vou passar para vocês lerem, né? Ó, linfoma, câncer de pulmão, câncer no seio, tá? Vários tipos, aterosclerose, tá vendo? Tudo tá aí, tá vendo? Pancreatite, câncer de pâncreas, tá vendo? Doença nos rins, tá? Tudo tem o cromossomo certo. No caso aqui é o cromossomo 16, esse é o 18. Cada um é responsável, cada região dele é responsável, tá? Por determinada doença. Tá? Muito bem. Então, cada célula nossa carrega uma frase de ordem, como está aqui, ó, de como funcionar corretamente.
tá? Então, se essa frase não for corrompida, a ordem vai funcionar perfeitamente. Mas e se a frase for corrompida? Aí sim vai gerar doença. Eu vou dar um exemplo aqui como é que é essa questão. Aqui você tem o nome de Deus em inglês, G-O-D, God. Esse G-O-D informa para nós um nome e na nossa memória traz a imagem de algo, no caso Deus. Então, quando eu olho para essa palavra, é uma pena que eu botei em inglês, né? Mas por que eu botei em inglês? Justamente para mostrar a doença, né, no caso. Então, God, quando eu leio essas letras nessa disposição, eu penso em Deus, tá? Muito bem, nessa sequência. Mas aí, olha só, como que a informação pode vir errada? Se eu trocar o D, se eu trocar o D pelo G, olha o que vai acontecer. Aí, quando eu ler dog, é outra informação. Vocês estão entendendo? É outra informação. Meu irmão chegou agora, está assistindo aqui agora. É uma pena. Eu acho que eu vou dar uma revisada, gente. Posso dar uma revisada para o meu irmão que chegou Pode. agora? Pode? Por mim, pode. Pode, Deliane, dar uma revisada? Natanael? Vou dar uma revisada aqui para o meu irmão que chegou agora, tá? Vamos lá. Então, a gente falou aqui, meu irmão, que dentro da célula, né, lá no núcleo, bem no centro da célula, existe o nosso DNA. O que é o nosso DNA? Nosso DNA é uma fita toda enroladinha em carretéis. Esses carretéis se chamam estonas, né? Ele é todo enroladinho e ele forma pares. No caso do ser humano, forma 23 pares de cromossomo. É daqui que sai toda a informação para o nosso corpo. Quais são essas informações? Para produzir proteínas, para produzir novas células. Por exemplo, todo dia nosso cabelo cai um bocado. E o corpo, né? As células lá dentro tem os cromossomos que envia a ordem, olha, faça mais cabelo, células de cabelo. Olha, faça mais células epiteliais, porque todo dia a gente perde muitas células também da pele, tá? Então é daqui que sai a ordem. E cada cromossomo tem várias regiões. No caso do ser humano, nós temos, eu vou pular essa parte aqui, nós temos 23 pares, são 46 cromossomos humanos. Aí eu falei o seguinte para o pessoal aqui: se eu ver um pedaço de carne na rua e quiser saber o que era aquilo que morreu ali, ou, de acordo com aquele pedacinho, pode ser também um vegetal, né? Eu quero saber o que é aquilo. Aí o que eu faço? Eu vou e pego uma célula, pego e abro essa célula e conto, faço a contagem dos cromossomos dessa célula. Tá? E aí, de acordo com o número de cromossomos, eu vou dizer que. Ai, deixa eu matar esse bicho aqui. Eu moro num lugar, gente, que é cheio de bicho. Ai, que medo. Ai, desculpa. Então, por exemplo, aquele pedacinho de coisa que eu achei ali. Contei os cromossomos. Aí tem 24 cromossomos. Ah, já sei, era um caracol. Tá? Ah, contei e deu 14 cromossomos. Ah, então não era nenhum animal, era um centeio, era um pedaço do centeio. Ah, deu 380 cromossomos, ah, era um pedaço de borboleta. Está entendendo? Porque cada espécie tem um número diferente de cromossomos. Tá? E aqui estão o cariótipo humano, que são os pares de cromossomos dos seres humanos. Tá? Se for mulher, o último par, que é o 23, é XX. Se for homem, é XY. Só que o cromossomo Y está atrofiando durante as eras, já ele vem atrofiando.
Tá, então os cromossomos, tá vendo? É do maior, do mais comprido para o menor. E essas regiões aqui é que os cientistas, né, em 2003, eles terminaram o mapeamento do cromossoma humano, do genoma humano. E o que significa eles terem mapeado essas regiões? Eles descobriram que cada região dessa, sendo afetada, que doença que vai gerar no ser humano. Por exemplo, esse é o cromossomo 1. Se afetar essa região, que eles deram o nome de HPC1, se essa região for constantemente afetada, vai gerar o câncer na próstata do homem, tá? Se essa outra região for constantemente afetada e o corpo não conseguir se regenerar, vai gerar o glaucoma. E assim eles foram mapeando tudo, tá? E foram cada cromossomo, eles foram, esse aqui, essa região do cromossomo 18, se ela for afetada, vai dar câncer de pâncreas. O outro vai dar problema renal, entendeu? Então, o que é isso aqui? O que é o nosso DNA? O nosso DNA são informações que o nosso corpo dá, que a nossa célula dá para o corpo. São informações. Olha, fabriquem tal célula que o corpo precisa. Ou então, fabriquem tal proteína que o corpo precisa. Aí tem uma outra ordem importante. Pare de fabricar tal célula. A célula cancerígena é aquela célula que não obedece em ordem para parar. Ela sai se multiplicando e começa a invadir o tecido e o órgão. E se ela alcançar a corrente sanguínea, ela vai continuar crescendo em outro órgão, e isso se chama metástase. Tá? É quando ela pega a corrente sanguínea e vai parar em outro lugar, porque a corrente sanguínea, o que acontece com os nossos vasos, né? Eles percorrem todos os órgãos, eles irrigam, as artérias irrigam todos os órgãos. E se a célula cancerígena pegar a corrente sanguínea, ela vai parar em algum órgão e vai continuar se multiplicando ali, porque ela não aceita parar. Tá? O que é a quimioterapia? A quimioterapia é um tipo de tratamento onde para tudo, todas as células param de se reproduzir. Nós temos uma fase de divisão celular que se chama mitose e meiose. A quimioterapia geralmente para essa parte de multiplicação. É por isso que o cabelo cai, né? Que a pessoa fica esbranquiçada, porque para todas. E é assim que dá um choque na célula cancerígena. É por isso que a célula cancerígena para de crescer. É só assim que ela para, quando ela toma esse choque da quimioterapia, que a quimioterapia faz parar tudo. É por isso que tem um tempo determinado para fazer a quimioterapia, porque senão a pessoa morre do tratamento, né? Mas quando para a quimioterapia, as outras células saudáveis, elas continuam, elas retomam a sua divisão, por isso que torna a nascer o cabelo, torna a nascer a sobrancelha, os cílios e tudo mais. A pessoa deixa de ficar enfraquecida, começa a se fortalecer novamente. Aí eles vão analisar o que aconteceu com a célula cancerígena, porque o objetivo da quimioterapia é parar a célula cancerígena, e ela geralmente, na quimioterapia, ela para e não continua mais, por não ser uma célula saudável, entendeu? Agora, em alguns casos, nem a quimioterapia para a célula cancerígena. Isso é um caso raro, tá? Por quê? Porque geralmente a quimioterapia para a célula cancerígena e depois de muito tempo que a pessoa não muda nada no seu estilo de vida, outra região é afetada e novamente surge outra célula cancerígena. Até aqui vocês estão entendendo? Ok? Entenderam? Eu queria ver a cara de vocês, gente, para ver se vocês estão com cara de
de espelho para ver se vocês estão entendendo mesmo. Tá tudo ok. Tá? Então, Ah, eu entendi, mas é um assunto que dá vontade de aprofundar mais, né? então, Mas, vou me aprofundando aqui, vou devagar, né? maneiro. Vou continuar, tá? Show. Vamos lá. Então, olha lá. Aqui eu falei que cada célula nossa carrega uma ordem, uma frase de ordem, né? Que deve funcionar bem. Meu irmão disse que ó, já ia, compreendeu. Então, a frase, por exemplo, essa frase aqui, God, significa Deus. Tem uma ordem para eu colocar essas letrinhas para eu ler essa frase. Se eu inverter essa ordem, eu já não vou mais ter a mesma informação. Se eu trocar o D pelo G, olha aí, ó, troquei o D pelo G, já não é mais Deus, agora virou cachorro. Está entendendo? Por quê? Porque eu troquei as letras. No nosso DNA acontece exatamente isso, de acordo com o filmezinho que eu mostrei para vocês aqui, ó. Esse filmezinho que eu mostrei, ó. Tá? Deixa eu adiantar esse filmezinho aqui, deixa eu ver se consigo adiantar. Não, não consigo adiantar, não. Então, nesse filmezinho, o que aconteceu? Ele montou, né? Conforme ele veio montando uma nova célula, uma nova proteína, ele montou errado, né? E por montar errado, a mensagem sai errada. É como se trocasse as letras, tá? Só que isso tudo é em química, tá? É como se trocasse as letras. Então, em vez do corpo produzir aquela proteína que era necessária, vai produzir uma outra coisa, que vai ser prejudicial e que vai gerar doença. Tá? Então, o que faz o DNA não funcionar perfeitamente? Ou o que causa mutação no DNA? É isso que vocês devem estar querendo saber, é ou não é? É Com isso que é o mais certeza. importante, certo? Com Raul falou certeza. exatamente, né? O que a gente quer saber. Muito bem. O que faz ele não funcionar perfeitamente? Então, tem várias coisas que fazem o nosso DNA não funcionar perfeitamente, que causam danos ao nosso DNA. Por exemplo, a luz solar, determinada hora do dia, por causa do problema que vocês sabem da camada de ozônio, que não está mais protegendo tanto, né, essa luz ultravioleta, o que está acontecendo? Então, determinada hora do dia, essa luz, ao invés de nos fazer bem, ela nos faz mal, ela causa dano ao nosso DNA. Tá? Então, tem aquele horário que você precisa pegar um sol. E tem aquele horário que é perigoso se você todo dia tomar sol naquele horário perigoso. Você vai estar lesionando todos os dias o teu DNA. Dependendo, você pode causar o quê? Um câncer de É, pele. Por quê? Porque é nosso tecido epitelial que está mais exposto, né? Entendeu? Então, o cigarro, né? Agentes antitumorais, radiação, por exemplo, vai toda hora tira um raio-x, toda hora. Isso pode causar uma mutação no nosso DNA. Tanto é que as pessoas que trabalham com raio-x, elas trabalham menos horas do que o normal, elas vestem roupas especiais, tá? Por quê? Porque elas vão ficar em muita exposição dessa radiação, tá? É lógico que uma vez ou outra que você faz um raio-x, o seu corpo, se você for uma pessoa saudável, o seu corpo vai regenerar aquilo que foi atingido. Seu corpo vai fazer essa regeneração. Mas se o tempo todo você causa essa mutação, causa esse dano, vai ter uma hora que
talvez o seu corpo não possa mais fazer nada, tá? Tem a poluição e também alimentos. Inclusive, no site do INCA, fala muito sobre o estilo de vida, que é o principal. O site do INCA fala que o principal autor do dano do DNA é o estilo de vida e a nossa alimentação que fala mais alto, tá? Outra coisa é a inflamação também. Um corpo constantemente inflamado, ele está lesionando o tempo todo o DNA, tá? E quais são as principais consequências? Bom, a gente pode ter, a princípio, o reparo do DNA. Então, a princípio, pode não acontecer nada, tá? Porque o seu corpo está sempre sendo reparado, tá? Vai estar sempre tendo um conserto do seu DNA, conforme o filme que eu passei. E, se esse reparo não acontecer, pode haver uma mutação ou uma morte celular. Se a morte celular acontecer, aquela célula morreu, bom, morto não faz mais mal a ninguém, tá? Se aquela célula morreu, morreu, não vai causar dano. O que pode acontecer com a célula que vai morrendo? Vai acontecer o envelhecimento daquele órgão ou daquele corpo como um todo, tá? Pela morte celular. E se ela causar mutação, aí vai gerar uma doença qualquer ou o câncer, tá bom? Então, uma outra coisa que o corpo dá ordem também é para acontecer a morte celular, tá? Muitas vezes as nossas células imunológicas, vou fazer um dia um curso só de imunologia aqui, tá? Então, nossas células imunológicas, elas também dão ordem para o nosso corpo, quando não tem outro jeito, está invadido de vírus, aí manda aquela célula que está contaminada, ou a célula imunológica manda ela se suicidar, ou aquela célula imunológica mata aquela célula contaminada, tá? Muito bem. Então, aqui está o site do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, tá? Esse site aqui é um site antigo, tá? Hoje em dia, para você entrar no INCA, você tem que entrar pelo gov.br, tá? Aí você entra no INCA tranquilamente. E lá, se você for na parte de câncer, o que causa o câncer, olha que interessante. Vou ler aqui com vocês, ó. O câncer não tem uma causa única. Olha que interessante. Há diversas causas externas presentes no meio ambiente e também internas, hormônio, condição imunológica, mutações genéticas, tá? Os fatores podem interagir de diversas formas, dando início ao surgimento do câncer, tá? Agora, olha essa frase aqui, presta bem atenção. Entre 80% e 90%, 80% e 90% dos casos de câncer estão associados a causas externas. Que causas são essas? As mudanças provocadas no meio ambiente pelo próprio homem, com o homem, os hábitos e estilo de vida podem aumentar o risco de diferentes tipos de câncer. Então, gente, essa questão da pessoa falar, é genético, minha família toda teve. Olha, genético não, peraí. O que vai mandar mesmo, de 80% a 90% é o seu estilo de vida e as contaminações do meio ambiente. Tá? O que você está se expondo? Ao que você está constantemente se expondo? Você está no meio de um monte de gente fumante? Você está constantemente indo, mesmo sendo vegetariano, você está constantemente indo a lugares onde tem fumaça de churrasco? Também geram câncer. Tá? Então, tudo isso entende-se por ambiente, o meio geral, água, terra e ar.
tá? Então, você pode estar se expondo a fatores que vão aumentar o risco de gerar o câncer. Isso é o que está escrito aqui no Instituto Nacional do Câncer. E o estilo de vida. Como você leva a sua vida? Você leva a sua vida, você faz exercício físico, você pega aquele sol na hora certa, que é bom, onde o sol é útil para a sua saúde, você descansa no tempo certo, você descansa as horas que você precisa descansar, dorme cedo e acorda cedo. Tudo isso é o seu estilo de vida. De que você se alimenta? Tudo bem, de vez em quando tem uma festinha. Uma festinha de vez em quando não vai fazer você doente. O negócio é o que você faz no seu dia a dia. É isso que forma o seu estilo de vida. Deixa eu ir mais adiante. Deixa eu olhar para vocês aqui. E aí? Estão entendendo? Gente, eu estou dando aula para vocês mesmo, vocês estão... Mário, Deliane, Raul, tá bom, tá bom. Vou continuar, então. Vamos lá. Esse é o site do INCA, vou deixar aqui com vocês, para que, se vocês quiserem fazer palestra, pode usar esse PowerPoint aqui, tá? Vamos adiante. Tá, vamos falar de lesão no DNA. A principal lesão no nosso DNA, que constantemente fica ali reagindo quimicamente com o nosso DNA, são os radicais livres. E a gente precisa entender o que é um radical livre. Lá no segundo grau, às vezes a gente aprende em química, né, as camadas que tem no átomo, né, as camadas externas do átomo, tá? E essas camadas, a gente estuda, né, que é 2, 8, vários números pares, né? 32, depois 32, 2, 8. Ela sempre tem, a última camada do átomo, ela sempre tem que estar com um número par de elétrons. Número par de elétrons. Por quê? Porque se ela tiver com um número ímpar de elétron, esse átomo ou essa molécula, ela está querendo buscar a estabilidade dela. Ela está instável, tá? O átomo... Oi, fala. Tem que estar com o número par ou tem que estar com o número 2 ou 8? Não, com número par, tá? Tem que estar a última camada com número par. Pode ser 2, pode ser 8, pode ser 16, 32, tá bom? Contanto que tenha par. Por quê? Porque se ela ficar com número ímpar, esse átomo ou essa molécula vai querer ficar estável novamente. Só fica estável se tiver com esse número par. Tá vendo aqui, ó? Aqui tem 6, tá vendo? 6. Aqui ficou com 1, 2, 3, 4, 5. Ela perdeu um elétron. No que ela perdeu esse elétron, e essa molécula aqui, ou esse átomo aqui, ficou instável. Ela quer encontrar outro átomo para segurar e compartilhar aquele elétron da última camada para ele ficar estável. Está entendendo? É isso que é um radical livre. Porque ele está livre, essa molécula aqui, ou esse átomo, está livre para fazer reação química. Tá? Não pode. Por que não pode? Porque ele vai justamente no DNA que tem pontes de hidrogênio fracas, ligações fracas, o nosso DNA. E todo radical livre vai justamente para lá, porque lá ele consegue rapidinho se estabilizar, que ele se agarra lá no nosso DNA e faz a ligação e fica estável. Só que ele prejudica porque ele fica causando mutação no nosso DNA, entendeu? Entendeu? Eles causam dano e geram doença. Estão entendendo até aí, não estão? Então, são os radicais livres. Eu vou mostrar para vocês
Onde se encontram esses radicais livres? E que alimentos que tem, está cheio de radical livre? E quais os alimentos também que combatem os radicais livres? Mas a gente precisa entender isso aqui primeiro, tá? Bom, então vocês já sabem, ó, esse está com o número, estava com o número par, perdeu um elétron, virou um radical livre, que vai atacar o nosso DNA, tá? Ficou com o número ímpar, ficou desemparelhado, tá? Como se combate os radicais livres? Eu preciso de um outro átomo ou de uma molécula que possa compartilhar, tá? Um elétron com aquele radical livre. Se eu compartilhar esse aqui, tá vendo? 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Eu tenho um elétron aqui que eu posso compartilhar com esse radical livre. E aí eles ficam ligados e ele não atinge mais, ele não vai procurar mais ninguém para atazanar a vida. Ele vai ficar ligado com essa molécula aí, com esse átomo, que é chamado de antioxidante, tá? Os antioxidantes, eles doam um elétron para quem está precisando, tá entendendo? Os radicais livres, eles querem roubar um elétron. E nisso que eles vão roubar um elétron, eles roubam nossa saúde. Porque eles vão lá no DNA atacar o nosso DNA para roubar a nossa saúde. Mas, graças a Deus, que existem os antioxidantes, que gentilmente doam um elétron, tá? É como se ele pegasse assim um radical livre, agarrasse o radical livre pela mão e falasse assim: você não vai perturbar ninguém, toma aqui o que você precisa e fica aqui quietinho. Esse é o trabalho do antioxidante. Ele neutraliza a ação do radical livre. Entenderam? Ok. Entenderam a ação do antioxidante? Tá, graças a Deus que existe o antioxidante, tá? Então, olha, deixa eu ver mais aqui alguma coisa que eu posso falar para vocês. O radical livre, através da poluição, radiação solar, já falei tudo isso, tá? E alguns alimentos, tá? Que causam, que fazem com que o corpo gere radical livre. E os antioxidantes, aonde que eles estão? Vitamina E, vitamina C, no zinco, no selênio, no cobre. São agentes essenciais no processo antioxidante. Eu vou mostrar depois, né, para vocês o que eles têm que eles podem doar. Muito bem. Antes, vamos falar de uma coisa importante. Vamos ver se dá tempo. Aqui está a célula, aqui estão os cromos. Fala, quer perguntar alguma coisa? Onde encontramos antioxidantes? Sabe, eu vou falar isso na próxima aula. Mas aqui eu já dei uma pala, hein? Aqui, ó, já dei uma palazinha, ó. Nos vegetais, nas frutas, verduras, tá? Legumes, tá? Já dei uma palhinha, hein? Eles são ricos em oxidantes. Deixa eu falar isso aqui que é muito importante para vocês. Aqui está o cromossomo. Os cromossomos estão no núcleo da célula, né? O cromossomo ele é ligado pelo meio, chamado centrômero, e aqui tem as pontinhas deles, são chamadas telômeros. As pontas dos nossos cromossomos chamam-se telômeros. Sabe o que eles descobriram, os cientistas? Olha que coisa maravilhosa. Eu amo a ciência, gente. Eu amo a ciência. Porque a ciência é uma coisa de Deus. Quando ela é bem estudada, quando ela é honesta, ela é uma coisa de Deus. Olha o que esses homens encontraram. O estudo sobre o telômero. O telômero fala sobre a nossa longevidade. Olha esse estudo aqui. Telômero, nutrição e longevidade.
tá? Olha aqui. Eles são conhecidos por serem um dos principais determinantes do envelhecimento e longevidade em mamíferos superiores. Estudos demonstraram uma correlação direta entre o comprimento do telômero, esse pontinho aqui, ela vai diminuindo. Ao longo da nossa vida, ela vai diminuindo. E a nossa vida vai se indo embora. Tá? Olha o que eles encontraram. Olha o que eles encontraram. Uma correlação direta entre o comprimento dos telômeros e a expectativa de vida, estresse, danos ao DNA e aparecimento de doenças relacionadas ao envelhecimento. Esta revisão, porque isso aqui é uma meta-análise, ela discute os fatores mais importantes que influenciam nossos telômeros. Vários fatores genéticos e ambientais, como dieta, atividade física, esse não é de Deus, gente, obesidade, estresse, são conhecidos por influenciarem a saúde e a longevidade, bem como a dinâmica dos telômeros, se eles vão diminuir ou se eles podem também aumentar. Olha que maravilha. À medida que os telômeros reagem a fatores de saúde, positivo e negativo, devemos ser capazes de influenciar diretamente nosso metabolismo de telômeros, retardar sua deterioração. Olha, já pensou você poder retardar as suas doenças, a sua expectativa de vida, a sua morte, retardar e diminuir nosso envelhecimento e talvez prolongar nossa vida e nossa saúde. Aqui, ó, você pode pegar isso aqui, digitar, copiar e colar lá no Google e fazer aquilo que eu te falei. Vai te levar lá para o PubMed, você vai clicar, você vai ler, vai clicar com direito, vai traduzir para o português, clicando lá na página certa, para ler isso aqui tudinho. É uma maravilha. Gente, é ou não é uma maravilha? Por isso que eu amo a ciência. Eu amo a ciência. Maravilhoso. Esse estudo vocês precisam ler, tá? Outro dia eu botei um estudo aí para vocês lerem, a questão da dieta vegetariana e o Alzheimer. Gente, os caras estão estudando muito, sabe? Estudam muito. São vários estudos. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Aqui, ó. Efeito dos radicais livres sobre os telômeros. Já é um outro. A biologia da estabilidade do genoma e dos telômeros inclui muitas interações entre esses dois fatores. Telômeros curtos e disfuncionais são o ponto de partida para senescência celular, tá? Morte celular e instabilidade do DNA. O efeito do envelhecimento no nível dos danos do DNA nas células humanas foi avaliado em muitos estudos. Isso aqui também, eu só leio meta-análise, gente. Revisão e meta-análise. Não adianta, já falei com vocês do outro estudo, não adianta ler um artigo científico e achar que sabe muito, tá? Não adianta. Tem que ler meta-análise e, mesmo assim, tem que ver todos aqueles critérios que eu falei com vocês, tá? Com o tempo, os danos do genoma acumulam-se, provavelmente devido à menor capacidade de reparação do DNA. Vocês já estão entendendo essa linguagem aqui. Já falei de reparação do DNA, tá? Menor segregação cromossômica e eficácia do ponto de verificação do ciclo celular. Fatores prejudiciais à saúde, que incluem genotoxinas endógenas, isso é lá dentro, a gente não pode fazer muita coisa. Nutrição inadequada, isso a gente pode interferir. E outros fatores de estilo de vida desfavoráveis, que a gente também pode interferir, tá? Também são responsáveis por um aumento dos danos iniciais do genoma e pelo encurtamento acelerado dos telômeros.
Gente, isso é maravilhoso demais. Quando eu leio essas coisas, eu fico maravilhada. A maioria desses fatores tem um mecanismo de ação indireto através da formação de radicais livres e do estresse oxidativo. Isso aponta para a conclusão de que, uma vez que as espécies reativas de oxigênio, são os radicais livres, são predominantemente responsáveis pelo dano relacionados à idade nos níveis celular e tecidual, tá? Uma redução da ingestão de calorias levaria a uma redução no metabolismo energético e na produção de radicais livres, que são os zeros. Consequentemente, isso resultaria na diminuição de dano celular e tecidual. Na verdade, os radicais livres influenciam fortemente a senescência replicativa e o envelhecimento através do encurtamento acelerado dos telômeros. Gente, é muito bom. Aqui, ó, os nutrientes e grupos alimentares que protegem os telômeros. Ah, não vou mostrar isso agora não, hein? Não vou mostrar agora não, hein? Vou mostrar sim, estou brincando. Como mencionado anteriormente, o estresse oxidativo tem um grande impacto no encurtamento dos telômeros. Espera-se que o excesso de oxidante possa ser compensado com o quê? Não estão prestando atenção. Gente, vocês estão prestando atenção? Antioxidante. Com antioxidantes. Substâncias capazes de quê? De doar Elétrons. elétrons e neutralizar os radicais livres nas células. Vocês estão aprendendo a entender esses artigos científicos, tá? Por isso que eu estou explicando o que é radical livre, o que é antioxidante, o que é telômero, o que é o cromossoma, tá bom? Portanto, Medicina preventiva. Oi? Medicina preventiva. Isso, olha aqui, ó. Portanto, foram realizados experimentos examinando o efeito dos compostos antioxidantes mais comuns encontrados nos alimentos. Quais são? Vitaminas, minerais, polifenóis, ácidos graxos ômega 3, na prevenção do encurtamento dos telômeros e possivelmente retardando o processo de envelhecimento. Grupos de comida com base na premissa de que a maior ingestão de frutas frescas, vegetais, legumes, peixes, aves e grãos integrais diminui os marcadores da inflamação, pode-se concluir que alimentos ricos em antioxidantes podem ter uma influência positiva no comprimento dos telômeros. Na verdade, o consumo de sementes, nozes, olha aí, Mário Luiz, sementes, nozes, legumes, alga marinha, aqui ele enfiou um café, que eu não acredito nisso aqui não, tá? Por quê? Porque a pessoa que faz uso de uma opção de coisa e usa o café, acha que o café ajuda, tá? Mas o café tem muitas substâncias que prejudicam. Eu posso mostrar um estudo depois. Foi associada a telômeros mais longos. Além disso, a ingestão de fibra alimentar, especificamente cereais e grãos integrais, tem um efeito positivo no comprimento dos telômeros nas mulheres. Nos homens também, tá? Muito bem. Muito bem. Deixa eu... Sim. Deixa eu parar a gravação aqui. Parar a apresentação. Deixa eu parar a gravação também. Deixa eu ver como é que para a gravação, que eu não sei. Cancela. E nem sei mais como é que eu... Ah, é aqui. Gerenciar a gravação, parar a gravação.